Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou. Amém, meus irmãos, uma boa noite a todos, graça e paz, né? É com muita alegria que iniciamos o terceiro episódio dessa série dos desafios dos jovens cristãos, aqui pelo podcast Na Contramão. Seja muito bem-vindo, vocês que estão nos acompanhando. Não esqueçam de dar o like, aí, né, de clicar no like, fortalecer a nossa programação junto ao YouTube e às redes sociais. E também, como eu sempre digo, não esqueçam de divulgar, né? De pegar esse link e mandar pelo WhatsApp, pelas redes sociais aí para as pessoas que vocês acreditam que serão ajudadas com a palavra. Essa noite nós estamos aqui com os nossos amados irmãos, o irmão Brandão e o irmão João, do Instituto Noite Adentro. Eles vão se apresentar aqui para nós e vão mostrar um trabalho magnífico que eles fazem junto aos jovens aqui na cidade de Campina Grande. Acredito que você que nos acompanha vai ser muito encorajado essa noite. Tá bom, irmãos? Boa noite a vocês, irmão. Graça e paz. Amém. Vamos começar aqui com o nosso irmão Brandão. Irmão Brandão, se apresente aí para quem nos acompanha. Graça e paz, você está acompanhando. Muito bom esse tempo a gente com vocês. Eu me chamo Brandão. Eu sou presidente fundador do Instituto Noite Adentro, uma OS, uma organização social. Sim. Que trabalha desde 2015 aqui em Campina Grande, com pessoas em situação de rua e com pessoas com dependência química. Sim. Juntamente, assim, com vocês fazem... É uma organização social, como você falou. Exato. Mais conhecida antigamente como ONG. ONG, né? Mudou a nomenclatura, né? Houve algumas mudanças por causa do terceiro setor, e a gente fez algumas adequações. Sim. E hoje nós somos uma organização social. Dá mais abertura para que a gente possa trabalhar. Sim. Quando o tempo de ONG fica muito restrito, as receitas e algumas partes para trabalhar. Como um OS, a gente pode ter mais uma abertura para trabalhar e isso facilita o trabalho, né? A gente, como trabalha com pessoas em situação de rua e dependência química, poucas pessoas querem se envolver, né? Porque hoje nós colocamos a dependência química como algo criminoso e a gente já sabe que é algo de saúde pública. É um problema de saúde pública. É verdade. Né? E Brandão, acredito que a maioria desse público é um público jovem, né? Perdido, 90% é jovem. 90% é jovem, olha 10% só. Pessoas de meia idade, não é? Esses 10% a gente pode colocar a pessoa de meia idade ou mais idade por conta do alcoolismo. Sim. Mas a parte química também pega a pessoa de mais idade, mas está mais forte hoje no meio da juventude. Não apenas em pessoas em situação de baixa renda, mas hoje a droga está todas as classes em todas as classes sociais. Infelizmente. Infelizmente, né? Satanás tem ceifado muitas vidas. Vamos falar muito sobre isso essa noite. E aqui nós temos um dos jovens, não é isso? Exato. Um dos jovens que passaram pela instituição, que foram evangelizados e resgatados. Como é o nome do irmão? Se apresente aí, irmão, por favor. Meu nome é João Paulo, eu tenho 21 anos. 21 anos, olha, bem jovem. Eu passei um tempo, né, de tratamento lá no projeto. Sim. E eu sou um fruto, né, desse projeto. Eu fui para o projeto com 18 anos e comecei a se envolver, né, com a palavra. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o que era, né, o evangelho, eu não conhecia o que era esse mundo, né, que hoje o evangelho vive, mas eu sabia dentro de mim que o evangelho era algo bom. E você encontrou o evangelho no trabalho de evangelização do Instituto Noite Adentro. Eu encontrei o evangelho
né, pela primeira vez, foi apresentado a mim, né, pelo projeto Noite Adentro. Amém. Eu não conhecia, pessoas me evangelizavam, pessoas falavam da palavra para mim, mas eu sabia que era algo bom, mas eu não conhecia. Sim. Né? Mas depois que eu fui para o projeto, eu comecei a se envolver, eu comecei a buscar. Graças a Deus. Daqui a pouco você vai falar mais, viu, João? A respeito disso. Mas, Brandão, fala um pouco assim desse trabalho de vocês junto aos jovens. Primeiro vamos falar com o pessoal que vive em situação de rua. Qual tem sido, assim, nesses últimos 6, 5 anos, como você falou, desde 2015, né? Exato. Na realidade, eu já trabalho com a parte social há mais de 16 anos. Sim. Né? Eu sou missionário, eu e minha família, e nós fomos missionários de uma missão que meus filhos cresceram dentro do mato, vivendo essa parte missionária, né? Sim. E quando a gente voltou para Campina Grande, Deus falou no meu coração algo. Primeiro eu comecei a trabalhar no centro e comecei a olhar aquela galera, aquela turma na rua lá, invisível. Isso nos anos 90? Não, mais em 2014. 2014. Né? Em 2014, eu trabalhava no centro da cidade, então eu vi ali aquelas pessoas nas ruas. Isso nas quando eu praças voltei. Ali, né? Quando eu voltei mais ou menos em 2011 para Campina Grande, com um missionário retornando do campo. Sim. E a gente voltou para trabalhar, que infelizmente é o que o missionário, quando retorna, acontece, né? Tem que se adequar a outro estilo de vida. Você passa anos no campo missionário, quando você volta, nós fomos trabalhar. E aí eu estava indo no centro da cidade, eu vi aquela turma perambulando, feito uns zumbis. É bem isso mesmo. E eu olhava também as pessoas, sabe, irmão, passando como se eles fossem invisíveis. Isso doía muito no meu coração. Isso me machucava muito. Você falando isso, eu lembrei de uma passagem bíblica, é um dos evangelhos, que o Senhor olha para as multidões e se compadece delas. Exato. Né? E é como se fossem ovelhas sem pastor. Não é isso? Esse é o coração missionário que Paulo tinha aqui, né? Os apóstolos. Exato. E que nós, como filhos de Deus, hoje precisamos ter, não é isso, Brandão? Isso é o que a igreja do Senhor Jesus precisa. Amém. Eu creio. Nós nisso. vivemos hoje num ambiente tão religioso, onde a gente esquece do papel da igreja, que é amar pessoas. Sim. E aquilo ali me incomodava muito, sabe, meu irmão? E eu dizia assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho nada, mas o que o Senhor me deu, eu vou fazer. Creio que já era o Espírito Santo, viu, Brandão? Com certeza. E aí eu comprava a comida, ia lá onde eles estavam lá, e toma isso aqui, cara, coma aí. Começava, não é vida que Deus quer para você. E aí foi passando tempo, até que um dia Deus falou dentro do meu coração fortemente. Eu disse à minha esposa, eu vou sair do trabalho, Deus está falando comigo algo. Sim. E ela já sabia quando acontecem essas coisas, já aconteceu antes. O chamamento, né? E aí eu disse a ela, Deus está dando uma direção assim, de a gente começar a sair nas madrugadas, levar comida para essa turma. Agora não é só levar comida para essa turma, não, é amar realmente, sabe? Sim. É se entrelaçar com eles mesmo. E aí dia 21 de maio de 2015, a primeira saída na madrugada foram 19 pessoas. Sim. E nós saímos com alimento, a parte espiritual, né? E dessa primeira saída de 2015 até hoje, nós saímos sempre com 20, 50, 60 pessoas. Evangelizando nas ruas. Nossa, que bom, não é né? apenas o evangelizar, a gente escuta eles. Sim, claro. A gente parou o julgamento da pandemia porque existem muitas pessoas, várias igrejas, religiões, levando alimento. E o propósito do Noite Adentro nas ruas não é só levar alimento. Sei. É ouvi-los, é ganhar a confiança deles e dizer assim, sai dessa vida, eu vou dar uma oportunidade para você levantar. Deus tem uma oportunidade para você. Sim. E é o resgate deles, tirar eles das ruas, sabe? Com amor verdadeiro mesmo, que, cara, esse pessoal está na rua, eles não precisam de julgamento. Sim. Estão lá, são tantas coisas que levam a usar a droga. Problemas familiares, relacionamentos, financeiro. Agora, mesmo por conta dessa pandemia, quantas pessoas não estão nas ruas porque perderam o trabalho, emprego. E, infelizmente, verdade, quando estão na rua, o alimento, o calor, o acalento é as drogas.
É muito acessível, né? Muito, muito. A droga está ali disponível, ele sem esperança, sem Deus, entra em Sem uma contato. estrutura psicológica, sabe? Encontra em pessoas que geram um vínculo de amizade e um suporte para eles, aonde eles não tinham em casa, onde a religião não dá, Sim. eles dão. Não é? A Bíblia fala que o diabo ele se transfigura de anjos de luz. Isso. Eles transfiguram para ele de pessoas boas. Eu me preocupo com você, você é amigo, dá comida, dá roupa, te vicia e depois que te vicia, ele vai agora puxar a tua vida. E aí eles terminam na rua. Tem um vídeo bem interessante aqui, um cara em São Paulo, na Cracolândia, numa fila esperando sopa. E o cara perguntou ele, quanto tempo você usa a droga? Ele diz, há 30 anos atrás me ofereceram a droga. Mas esqueceram de me dizer que depois de 30 anos eu estou na fila de uma sopa, esperando um prato para comer. É terrível. É muito, sabe? A droga, ela tem um poder. Eu acredito que é uma das maiores e uma das principais ferramentas do diabo hoje para destruir famílias, vidas. Exato. Eu tenho amigos, eu perdi muitos amigos, sabe? Para as drogas. Eu era daquele pessoal do rock and roll, tá, antes de conhecer Jesus, né? Então esse pessoal naturalmente... Então por isso que a gente se ligou, porque eu também fui dessa área aí. Fui também. Fui punk. Pois é, aqui cara. nos anos 90, aqui em Campina Grande, naquele né? tempo mesmo. Era, e graças a Deus que a gente foi escolhido, separado pelo Senhor, porque senão não sei nem se eu estaria vivo hoje aqui contando essa história. Eu sei o que esses caras passaram, porque eu passei por tudo isso. Sim. Eu passei por fim de casamento de meus pais, eu passei fome, eu passei tanta coisa que eu sei, às vezes eu converso com eles assim, cara, eu sei que Deus existe, porque eu sei qual foi a mudança que Ele fez na minha vida. Amém. Que ninguém, pastor, religião, homem, estrutura nenhuma tinha o poder de fazer na minha vida o que Jesus fez. Sim. Então, eu sei do que eu estou falando a você. Então, assim, isso gera uma credibilidade com eles, porque eles sabem que a gente está falando com propriedade. É verdade. Sabe, se você chegar para evangelizar simplesmente com Bíblia, roupa e palavras religiosas, eles escutam de uma forma. Sim. Mas se você tiver conteúdo de vida, a abertura é diferente. Às vezes falta humanidade, né? As pessoas, eu acredito que muitas dessas pessoas que se encontram nessas condições, elas são muito carentes de afeto. Muito. Né? Exato. Tá, aqui o João pode falar um pouco pra gente, que o João viveu, né? Teve como foi a tua história, João, assim? Como foi que começou a tua história na rua? João fugia de mim. João fugia de você. Era. João corria. É mesmo? Conta um pouquinho aí, João, pra gente. Eu quero começar falando que eu não tive adolescência. Toda a minha adolescência foi realmente dentro das drogas. Foi mesmo. Isso. Eu conheci, né, a droga pela primeira vez com 13 anos de idade. E de lá para 17 anos, né, que o Espírito Santo já vinha tratando comigo, né, que... Só uma curiosidade, João, qual foi a droga? Qual foi a droga que abriu as portas para as demais? Foi assim? a maconha. A maconha. A maconha, ela foi uma influência para que outras portas de drogas, né, fossem abertas. E hoje a gente, só interrompendo, João, e hoje os nossos políticos querem liberar a maconha. Eu não entendo isso, cara. É complicado. Existem projetos de lei no Congresso Nacional. Né? Tratar a maconha como medicinal. A maconha é que sustenta todo o crime da terra. E é a porta de entrada para muitas drogas pesadas. Né? Para muitas drogas pesadas. Isso. Mas vai, e através também de amizades, né? Eu tinha sempre isso. Tinha amigos, né? Vizinhos que eram meus amigos e eles começaram, né, conhecer também, e eu no meio deles, né, provei, né, a maconha e dela, né, chegou um tempo que eu fumava tanto que não estava mais dando efeito. Isso você com 13 anos? Com 13 anos, 14 anos. Entrou em contato com a maconha por meio de amigos. De amigos. Isso. Né? E com 14 anos eu conheci o crack. Conheci o crack com 14 anos. Né? Passei o resto da minha adolescência dentro do crack. Eu conheci também a cola, conheci
o Tiner, conheci... Você estudava, isso aí provavelmente você já tinha abandonado a escola? Eu já tinha abandonado com 12 anos de idade a escola. Sim. E de lá para 17 anos, a minha vida totalmente foi afundando nas drogas. O crack, ele tem esse poder Isso. avassalador, vou dizer assim, de destruição e de dependência, né? Dependência. Veja só, você que está nos acompanhando aí em casa, você vê... Eu acho que... Eu não sei se eu já falei aqui em episódios anteriores, porque eu já trabalhei no sistema penitenciário, sabe? E no sistema penitenciário você vê pessoas de classes sociais presas. Mas pessoas assim... Eu me deparei com filhos de juízes, de promotores, filhos de empresários bem-sucedidos, pessoas que tinham condições, mas por influência de más amizades, entraram no mundo do crime. Eu dou assistência, além do instituto, a gente dá assistência. Sim. Não é? Às famílias. Eu já fui dar assistência em casa de pessoas de influência grande na cidade. Sabe? Alguns dias atrás eu tive uma empresa que entrou em contato comigo para dar uma assistência na casa de um funcionário. Olha só. Então, hoje... Não tem essa coisa. Agora, assim, como é importante essa questão da amizade, né? Principalmente nessa fase dos 12, 13, 14 anos, porque você está deixando de ser criança, né? Você está começando formando caráter, personalidade, né? Aí você vai descobrindo o mundo. Isso. E aí, João, aí como é que foi? Você entrou no crack? E entrei no crack, né? Eu provei pela primeira vez... foi o crack e misturado com a maconha, que eles chamam de melado. Isso é uma mistura que eles fazem. E eu provei isso, né? Porque eu já vinha fumando maconha e eu fumei misturado. E eu comecei a gostar. E depois eu comecei a fumar na lata e aí minha vida acabou. Depois que eu provei a primeira vez, a minha vida totalmente foi para o fundo do poço. Foi difícil? Foi muito difícil a minha vida, eu perdi tudo. Eu comecei a vender tudo que eu tinha dentro de casa, eu comecei a fazer a minha família sofrer. É isso que eu ia te perguntar. E a tua família? Como era a tua família? A relação que você tinha com os teus pais? A relação entre os teus pais? Se você se sentir confortável de falar, se não sentir, tudo bem, que é algo muito particular, né? Eu vou falar, eles sempre me davam conselho, né? De pequeno, para que eu não entrasse, né, nesse mundo. Mas, pela escolha minha, eu entrei. E a minha convivência com minha mãe, né, que meu pai ele faleceu quando eu tinha 10 anos e eu cresci, né, de 10 anos para cá, só com minha mãe e minhas irmãs. Sim. E ela sempre me apoiava, depois que eu entrei nesse mundo, a sair. A sair. E chegou um tempo da minha vida que eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada. Eu vendi tudo dentro de casa, eu fiz minha mãe sofrer, eu fiz minha família sofrer, né? É terrível. A minha fama no bairro era o que era o pior, né? Sim. Naquele tempo. Que o que sumisse no bairro, as pessoas diziam... Eu pensava que foi o João. Dizia que era João, sumiu isso ali, era João, isso não. Mas quem traz essa fama para a pessoa hoje é a situação que ela se mostra. Por causa da droga, né? Porque o crack ele é uma droga que se você fumar né? Se fumar essa droga, você vai querer mais, sempre mais. Você pode ter o que for de valor dentro de casa, a pessoa vende. Eu não conseguia ter um sabonete para tomar banho porque eu vendia. Eu não conseguia ter uma barra de sabão inteira em casa porque eu vendia. Eu não conseguia ter uma escova de dente fechada porque eu vendia. Eu vendi tudo dentro de casa, lençóis, eu não tinha para se cobrir, porque eu já tinha vendido e a droga levou tudo. Que coisa pesada, né? Fica a advertência aí para você, jovem, que está nos assistindo. Veja, assim, no começo é tudo muito prazeroso, né? Um convite assim, isso. Vamos lá e você experimenta e você gosta, tal... Mas é como você falou, né, Brandão, agora há pouco. Isso que ele está falando, irmão,
a gente presenciou junto com a família a mãe dele quase faleceu mesmo. Sim. E por algumas vezes a gente tentou levar ele. Antes da gente ter uma casa aqui em Campina Grande, eu tinha parceria com casas fora. A gente já organizou tudo para poder levar ele e ele fugia. Foi. Pronto, fala um pouquinho. Primeiro, Brandão, você fala como foi a experiência com ele e depois você fala a tua versão, como foi o encontro. Então fala ele fugia, não é? Ele fugia. Até você que... encontrava ele no centro, na rua? Não. O João não ficava muito pelo centro, não. Pelo menos a gente não encontrava ele, não. Sim. Ele ficava no setor onde ele morava, mais por ali. Mas, assim, era uma luta muito grande com a família dele. E ele fugia, ele não... A gente organizou um dia para ele levar ele para um tratamento, ele fugiu. Até que um tempo depois, a irmã dele entrou em contato comigo. E ele estava internado em Dr. Edgley. Dr. Edgley. Para se desintoxicar. Para você ter uma ideia, o crack é tão devastador na vida de uma pessoa, porque aqui às vezes o cara quer usar e usa. É tão rápido, é entre 10 a 30 segundos a lomba do crack, é rápido. Então, mas o prazer que dá é como se fosse um orgasmo. Então, eles estão com fome, estão com sede, triste, aquele prazer que eles sentem. Então, logo quando passa, eles querem usar de novo. É por isso o poder da dependência, né? Da dependência. Dizem que você usa a primeira vez, acabou. E hoje os caras estão viciando, o pessoal que fuma maconha, justamente com esse mesclado. Eles botam o crack dentro para viciar o cara que está usando a maconha. Sim. Né? Porque para o tráfico a vida não importa. Né? Não importa nada. Para o traficante é um dos seres assim mais frios que eu já me deparei. O que importa para o traficante é o dinheiro. Não importa se a tua família vai ser destruída, se você vai perder tudo, não importa. O que ele está preocupado é com a grana que ele vai, né, E ele estava no Dr. Edgley e a família entrou em contato comigo. Brandão. Dr. Edgley, para quem não é de Campina Grande, explica, exato, por favor. O Dr. Edgley é um hospital onde tem uma área psiquiátrica. Sim. Né? E e a dependência química, né, ela tem CID, né, como doença, então eles tratam na área de psiquiatrismo. Então ele estava internado lá junto com pessoas que têm esquizofrenia, bipolarismo alto. E aí a irmã dele entrou em contato comigo que ele estava em alta e que ele queria ajuda. E aí eu fui lá até no hospital. A gente já tinha essa casa em Campina. E aí eu conversei com ele e tudo, mas ele não quis, não. Ele disse... No primeiro contato, né? Ele disse, não vou não. Ele disse, bem, se ele não quer, porque um dos pontos para o tratamento é o cidadão reconhecer que tem uma dependência química. Sim. E querer o tratamento. O tratamento é aceitar. voluntário. É até porque a Bíblia fala em Apocalipse 3:20, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrar. Há uma condição que o ser humano precisa entender, que ele precisa dar espaço para Deus agir. É verdade. Querer mudar. Então, ele não quis, e aí eu saí, aí comecei a conversar com a assistente social, mas antes de eu sair, ele decidiu ir. Né? E nessa decisão dele ir, foi que Deus começou a mudar a vida dele, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Como você está hoje. Mas, João, e aí, qual foi a tua percepção assim, desse primeiro contato com o Brandão e o projeto? Eu já vinha, né, como o Brandão falou, eu já vinha pedindo, né, a minha família para que eu tivesse um apoio, né? Eu estava pedindo socorro, pedindo ajuda. Né, para as pessoas para sair daquela vida, porque isso depois de quantos anos já na droga? Depois de 4 anos drogas, 4 anos isso. Sim. Passei esses 4 anos, né, como eu falei, afundado nas drogas, e eu pedia ajuda à minha família, eu pedia ajuda a pessoas para que me internasse mesmo, porque eu tinha chegado no limite, né? Como as pessoas falam, fundo do poço, né? Você não tinha força para sair? Não tinha força de jeito nenhum para sair. Sim. Mas eu acreditava, né? Eu tinha uma percepção dentro de mim que algo ia acontecer. Sim. Em 2017, foi no finalzinho já de 2017, algo, né, que hoje, né, que é o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é o nosso guia, né, nessa terra. Eu não conhecia, né, mas as pessoas apresentavam para mim o Evangelho. Sim. Apresentava, evangelizava, falava, né, e eu sempre dizia, né,
que eu tinha isso comigo, um respeito, né, com a religião, de não entrar na religião e quando for no outro dia estar fazendo a mesma coisa. Eu tinha isso comigo, de não ir para a igreja hoje à noite e quando for amanhã estar na mesma prática, né, que era as drogas. Eu tinha isso comigo. Sim. E eu sempre dizia isso às pessoas, eu dizia, não, eu não vou. Muitas pessoas me convidavam para ir para a igreja, eu dizia, eu não vou. Se for para ser crente, vamos ser de verdade. Se for para ser, vamos ser. Né? E eu já vinha sentindo uma percepção, né? Porque a palavra diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. É verdade. Então o Espírito Santo já vinha me convencendo, né? Que eu já tinha chegado no limite, que Deus tinha algo, né, comigo. Isso era algo que acontecia no teu interior. No meu interior, né? Sim. E eu começava, mesmo naquela vida que eu estava miserável, eu abria a minha boca e começava a declarar. Sim. Que a minha vida em 2018 não ia ser mais a mesma. Nesse período, João, você buscava o Senhor de alguma maneira, assim, invocava, chamava por Ele? Você lembra dele? Não. Nesse tempos período, aí Jesus... eu nunca. Né? Eu me lembro de uma vez que eu sobrou dentro da minha casa mesmo um quadro que era de Jesus. Né? Hoje que a religião católica tem Jesus como tem a imagem, né? A imagem. E lá em casa eu me lembro que tinha um quadro. Eu só tinha deixado esse quadro dentro de casa, né? E teve uma noite que era uma noite de inverno, fria, aquela noite fria. E teve um momento, né, dessa noite que eu olhei para essa imagem e pedi ao Senhor que me libertasse, que me tirasse daquela situação. E quando foi no outro dia, eu peguei aquelas bíblias pequenininhas do Velho Testamento e fui ler. E eu me perguntava por que eu estava fazendo aquilo. E daí, depois desse dia, o tempo passou, né? Já era no finalzinho de 2017, e eu comecei a declarar que eu não ia mais estar nessa vida em 2018, né? E foi quando minha irmã, né, como o Brandon falou, né, a segunda tentativa, né, de me ajudar, ela fez de tudo para que eu saísse daquela vida. E ela me internou em Dr. Edgley, que é uma clínica... Essa clínica psiquiátrica, isso, né? E eu passei 9 dias lá, né, tomando medicação para que fosse desintoxicado. Desintoxicado. Das drogas. E eu passei 9 dias lá, e quando foi no 9º dia, né, eu recebi a visita de Brandão novamente. Ele falou comigo, né, falou toda a situação da casa, como era. Mas a gente sabe que o inimigo, ele não quer perder, né? Ele não quer perder de jeito nenhum aquela pessoa que ele está destruindo. Com certeza. Mas eu tinha dentro de mim, né, algo falava comigo que eu precisava tomar uma decisão. Aí você decidiu. Eu decidi. Por Cristo. Eu decidi naquela sala, naquela clínica. Eu sabia que se eu saísse daquela clínica não tinha mais volta. Sim. Se eu saísse dali era para ou a cadeia ou o cemitério. Porque eu já tinha uma oportunidade nas mãos. E se eu largasse aquela oportunidade, eu não estaria nem aqui contando o meu testemunho. Você vê como Deus dá oportunidade para todo mundo. É uma chance. É interessante que o João falou acerca dessa inclinação que o Espírito já estava dando para ele. Isso aconteceu dentro da instituição. Sim. Como ele falou, quando ele saiu para lá, eu me lembro de uma situação. Ele estava fazendo uma laboterapia, que a gente fala terapia de trabalho, num local. E uma das pessoas responsáveis lá ligou para mim e disse: Brandão, João foi embora. Eu só acredito, não. E foi, disse: foi. Aí eu ligo para a irmã dele. A irmã dele chegou aqui, brabo. Mas só que aconteceu? Ele disse que não quer ir mais, não. Tudo bem, a gente pode fazer, né? E aí eu liguei para a pessoa lá. E aí eu estava na sala, quando eu cheguei no quarto. Eita. Aí a pessoa lá, responsável lá, ligou para mim e disse: Brandão, João voltou. Eu disse: oxê, passa aí para ele. Aí eu fui lá. João, o que aconteceu, João? Ele disse: não, Brandão, eu fui embora, que eu não queria ficar mais, não. Mas quando eu cheguei lá em casa,
um negócio. Ele disse, o negócio começou a me incomodar. O Me espírito. incomodar. E eu disse, eu não quero isso para mim, não. E eu voltei. E aí ele continuou o tratamento. Mas até no último mês, ele lutou. O diabo tentou tirar ele lá. No último mês, ele quis desistir. Sim. No 11º mês, ele quis desistir, que é 1 ano de tratamento. E ele disse, não, eu vou embora porque eu estou bem. Eu disse, João, eu já conheço essa história. E passei 1 hora e pouco conversando com ele. E ele estava convicto que ia embora. Eu disse, tudo bem, João, se você tem a certeza que você está querendo ir embora, tudo bem. Tá ok. Então vamos fazer o seguinte. E foi quando o Espírito me levou a pedir a ele. Então, se você está bem, vamos orar? Ele disse, então o senhor ora. Eu disse, não, quem vai orar é você. Se você está bem, você vai orar. Boa, boa. E Muito aí, boa isso aí. ele não orou. Não conseguiu. E disse, então você não está bem, João. E aí ele ficou. Reconheceu, né? Sabe, assim, eu sei que a gente tem pouco tempo, por isso que eu estou adiantando algumas coisas. Mas você sabe qual é o melhor presente? O João casou. O João hoje é casado. Sim. Ele vai falar um pouco. Sim. João é casado. Mas para mim, o melhor momento foi ser testemunha do casamento dele, eu e minha esposa. Mas não foi só ver ele casando. Foi sentado do lado da mãe dele. Foi, né? E Nossa, a mãe... chega a dar um nó na garganta. A E a gente fica imaginando aqui. E a mãe dele olhou para mim. Ela quase fica cega por causa da diabetes e por causa do aperreio. Ela olhou para mim e disse, Brandão, muito obrigado. Porque eu posso eu posso sentir, ver meu filho casando. Olha que coisa. Eu maravilhosa. posso descansar. E ela entregou a vida a Cristo. Ela entregou a vida a Cristo no dia que ele concluiu o tratamento. Sim. E quando eu lembro essa frase dela, agradecendo, sabe, eu disse, Senhor, muito obrigado. Amém. Vale a pena. Vale a pena, né? Sabe, você vê uma mãe agradecida por ver o filho casando. Quem diria, depois de tudo que ela viu, Tudo que ela viu, e ele perdeu uma irmã. o cara no fundo do poço, Ele você perdeu uma irmã. Antes do Perdeu a casamento, irmã. ela estava bem abatida, a mãe, sabe? Então, assim, ela passando aquele descanso. Agora eu posso ir. Estou vendo meu filho casar. Aí a gente sabe como vale a pena. Porque, não sei se você que está aí nos vendo sabe como é difícil manter uma instituição em na Paraíba, no Brasil. Sabe, eu fico, às vezes, revoltado por ver tantos gastos tão elevados e tantas instituições que fazem trabalhos muito belos sem poder ou fechar as portas, como fecharam muitas, por conta de dinheiro. A vida não tem preço. Sabe? E a gente vê a história de João e de tantos sendo resgatados, simplesmente com amor. Sabe? Não tem mágica, não tem nada, simplesmente, como ele falou, esses homens lá na instituição, eles desfrutam de manhã, tarde e noite da presença de Deus, eles escutam palavra de manhã, acorda a ter palavra, de tarde tem palavra. Todos os voluntários que trabalham com a gente, são mais de 20. Mais de 20 psicólogos, voluntários. enfermeiros, são pessoas de várias igrejas, Sim. porque a instituição, a gente, sempre eu digo para o pessoal, a gente aqui prega Jesus. Quando eles saírem, eles vão para onde eles quiserem congregar. Sim. Congregam onde quiserem. E é o que de fato importa. É Aqui Jesus. eles escutam sobre Jesus, eles acordam e escutam sobre Jesus. À tarde sobre Jesus, à noite Jesus. Então, assim, eles são mergulhados no amor, sabe? A gente, lá, eles sabem disso. Lá a gente com todos. Eu sou um cara, às vezes, até abusado com os voluntários, que eu digo assim, olha, se você vem, tem que ter compromisso. Se você quer trabalhar, é compromisso. Porque se a gente tem compromisso com a empresa, então a gente tem que ter compromisso com o Senhor. Sim. Porque esses homens precisam de compromisso, de É um amor. serviço a Deus. É um também, serviço né, a irmão? Deus. É um serviço sabe? a Deus. É sacerdócio, né? Eu e minha esposa sabemos quanto a gente já investiu para a instituição não fechar. Só para o pessoal de casa ficar ciente, o projeto, o Instituto Noite Adentro, ele vive de doações. Exato. Não é isso, Exato. A Vive gente de agora doações. recebeu, né, um benefício de uma subvenção da prefeitura agora. Né? Mas a gente já investiu, eu e minha esposa, do nosso bolso para essa instituição estar onde está. Deus, hoje, nem eu nem minha esposa trabalhamos, a gente hoje vive integralmente dentro dessa instituição. Porque a gente entendeu que se a gente precisa viver junto com eles, sabe? E lá dentro, você conheceu lá, a gente procura trabalhar com eles a melhor excelência. Eles
comem da melhor forma, dormem da melhor forma. Sim. A gente busca cada dia que eles tenham o melhor. Não é porque eles vieram das drogas ou muitos das ruas que tem que viver ou serem tratados mal, sabe? Sim. A gente, nesses dias, eu estou vendo muita reportagem na televisão sobre clínicas de recuperação sendo fechadas por maltratos, casas de apoio sendo fechadas por maltratos. E lá, sabe, nenhum são maltratados. O João está aqui. E ele, é uma testemunha ele disso, hoje, né? João hoje ele hoje faz parte junto com a gente, ele vai para a madrugada junto com a gente. Sim. Sabe? Sexta-feira passada ele estava com a gente na madrugada. Você estava falando agora há pouco, antes da gente começar a gravação, Brandão, desse seu trabalho nas madrugadas e também da dificuldade que vocês tiveram agora no período de pandemia, né? Que vocês tiveram que diminuir até o número de pessoas. Fala um pouquinho sobre isso. Você teve na antiga sede da instituição, que era no Jardim Paulistano, hoje a gente está no Santa Rosa. A gente quase fecha. É interessante que foram 2 etapas bem interessantes. No início da pandemia, a gente teve muitas doações. A gente ajudou muita instituição católica, instituição que às vezes não tinha nada definido. A gente estava recebendo muita doação. Chegam semanas de eu estar com 2 toneladas de alimento dentro da instituição. E a gente nunca retém, a gente sempre abençoa. Mas aí chegou já uma parte mais para frente que a gente perdeu parceiros, pessoas que não estavam podendo ajudar. Então, a gente quase fechava. Quase, né? Então, a gente não fechou porque a gente tomou a decisão de poder... uma empresa, né? A gente começou a cortar gastos, reduzir gastos, reduzir o acolhimento. Eu tinha 30 pessoas para acolher, hoje eu acolho 12. E fomos para uma casa menor. Nós diminuímos o acolhimento para poder suportar, passar esse tempo, para podermos avançar. Nessa época de pandemia, a gente não deixou de receber o pessoal da rua. Mas, glória a Deus, ninguém na instituição teve Covid. Graças a Deus. Ninguém na minha casa teve e nem vamos ter. Porque uma das coisas que quando começou foi o que a gente falou, Senhor, nós não podemos, nós não somos melhor do que ninguém. Mas todo mundo tem uma casa, sabe? Todo mundo tem uma casa. Todo mundo tem... Fique na sua casa, use sua máscara. Todo mundo tem. E quem está na rua, vai para onde? Porque fechou os restaurantes populares, fechou os comércios, não tem nem o que comer. Sabe? E a gente disse, Senhor, a gente não pode parar. Sabe? Verdade. A gente parou as ações da madrugada por conta dos decretos, em respeito aos decretos. A gente parou. E agora, dia 13, nós retornamos para a madrugada novamente. Cara, e muita gente na rua. Muito jovem na rua. 90% de jovens. Oh, meu Deus. Sabe? Sim. 10% de pessoas de mais idade, sabe, por causa do álcool, mas nas ruas, no frio, lá fora. Se em Campina está assim, eu fico pensando, meu Deus, lá em São Paulo. São Paulo até chega a morrer de frio. Pois é, cara, então assim... E eu sei que o governo faz sua parte, as igrejas fazem suas partes, as instituições fazem suas partes, sabe? Mas a gente precisa deixar do lado, sabe? Religiosidade, placa de igreja, pregar doutrina, achômetros, políticas, sabe? Hoje eu publiquei, depois você pode até curtir, Pastor Rica, que tem um trabalho lá dentro da Cracolândia, ele mora lá na Cracolândia, ele tem um trabalho lá dentro, junto com uma certa denominação. E hoje eu repostei algo dele e eu estava falando, a solução do mundo é o amor. Sim. E o amor é Jesus. É Jesus. A solução é o amor. É isso mesmo. Sabe? Nós temos uma missão, né, Brandão? Exato. Como igreja, como filhos de Deus. É difícil assistir isso e ficar passivo, né? Vendo o mundo, os jovens assim, se acabando, sendo destruídos. A igreja, ela tem esse comissionamento de pregar o evangelho. É a única coisa que de fato pode salvar, e foi o que te libertou, não foi isso, João? Isso. Fala um pouquinho aí para nós, assim, quando foi o momento assim que você, é agora mesmo, senti Jesus me resgatou, me salvou, eu vou mudar de vida. A gente tem 12 minutos ainda, pode falar aí um pouquinho. Eu quero ser bem rápido. Foi naquela sala, né? Eu tive até uma experiência com anjos antes de Brandão chegar na clínica para falar comigo, né? Eu tive a visão de 4 anjos e um me tocou. Sim. Né? E dali, quando eu saí com o Brandão para fora daquela clínica, eu via cigarro, via pessoas bebendo e eu sentia nojo. Eu sentia nojo do cigarro, sentia nojo das drogas.
Por quê? Porque algo me tocou naquela clínica, né? Sim. Deus, ele realmente me escolheu. Deus realmente tem um propósito na minha vida, por isso que hoje eu cheguei até aqui, né? E vivo, né? Para Deus, vivo para Cristo, pregando o Evangelho, falando para outras pessoas que esse não é o caminho, né? E você reconstruiu a sua vida. Hoje você, como o Brandão falou, você casado, esposo, já tem filhos? Não. Tudo restaurado hoje, minha família é restaurada. Hoje eu tenho uma esposa. Hoje eu faço parte de departamentos de igreja, né? Antes as pessoas não davam nada por mim. As pessoas atravessavam a rua para não passar perto de mim. E você vê a situação que a droga deixa, né? Isso me doía muito. Porque isso se chama desprezo, né? Isso para uma depressão é muito rápido. É verdade. Então, hoje eu vivo, né, a vida de Cristo. Hoje Cristo me libertou. Não há outro caminho. Eu digo para você que vai assistir, que está acompanhando essa entrevista, eu digo a você que não há outro caminho. Jesus que é o caminho, Jesus que é a verdade. A palavra é a que muda, né? A palavra diz lá em João 8:32 que conhecendo a verdade e ela liberta. Então foi conhecendo a verdade que ela me libertou. Amém? É tremendo isso. É o que de fato resgata, restaura e liberta. É o Senhor Jesus, é a sua palavra. E você vê um milagre, né? E tem a foto dele. Se você entrar lá no Instagram, Instituto Noite Adentro, _oficial, tem as fotos de João como ele estava. É Instituto Noite Adentro, tudo junto, _oficial. No Instagram. Ou você pode colocar no Google, tem um site também, a gente, né? www.institutonoiteadentro.com.br. Se você botar lá no Google Instituto Noite Adentro, já aparece. Pronto. E lá vai ter a direção para você ir para o Instagram. E lá tem as fotos de João como João estava, tem todo o processo dele. O crack acaba, né? O crack, eu imagino. Muito. E hoje um jovem assim. Ele hoje está bem magro, porque ele saiu gordo, porque comia, rapaz. Comia muito. Hoje ele fez um trabalho em perca de peso, hoje ele casou com uma mulher de Deus, além de trabalhar junto com a gente no Noite Adentro, trabalha com outras instituições, ajudando, levando, dando testemunho. Graças a Deus. Cara, é muito bom. E eu quero até aproveitar aqui e agradecer, como eu sempre faço, né? Abrir um pequeno parênteses aqui, ao irmão Genilce, a Rede Fé, que está sempre com essa parceria conosco aqui no podcast agora, e os ouvintes da Rede Fé estão nos ouvindo, e assim, um alcance gigantesco, a Paraíba daqui de Campina até o Sertão, parte do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, e eu queria que você mandasse um recado agora, Brandão, para as pessoas que de alguma maneira foram tocadas essa noite, que tiverem o desejo no seu coração de contribuir, de ajudar, seja com o que for, manda um recado aí para o pessoal, a maneira que eles podem ajudar vocês no trabalho. Então, você pode entrar lá no site da instituição, se você colocar lá no Google, institutonoiteadentro.com.br, você vai entrar no site e lá vai ter todas as ferramentas para você contribuir. Sim. Não é? Se você quiser ser parceiro da instituição, quiser fazer alguma doação, quiser vir conhecer isso aqui de Campina Grande, você é bem-vindo. Se você tiver alguém na sua família que está precisando de ser ajudado nessa área, né, com dependência química. Você tem um telefone, Brandão, de contato? Tem o meu, né, 8810-1227. Fala de novo, 8810-1227. 1227. Né, 083, se você estiver fora da Paraíba. Se tiver alguém aí fora da Paraíba que está no tratamento, entre em contato, que a gente recebe gente de fora também. Sim. Para tratamento, né? E a gente também tem parceria com outras casas fora, que às vezes a gente direciona. Repetir o número, está pedindo para repetir o número, vai colocar na tela lá. 8810 1227. Coloca o 9 na frente, né? 8810 1227. Ou o nosso site www.institutonoiteadentro.com.br. E tem a página no Instagram também. Mas se você entrar lá no site, lá tem os íconezinhos, você é direcionado. Se quiser entrar diretamente no Instagram, é Instituto Noite Adentro _oficial. Gente, eu conheci, certo, o trabalho do projeto Noite Adentro. Eu fiquei muito impactado, fiquei muito comovido, assim, vi que é uma instituição séria. Eles fazem um trabalho de resgate desse público jovem, um trabalho maravilhoso, grandioso.
E esse trabalho que vocês fazem de ir à noite, nas ruas, sabe? Em busca das pessoas, né? Esse é o propósito. Olha, isso aí, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse hoje no nosso meio, em carne, Ele estaria nas ruas aqui. Em qualquer lugar da cidade que Ele estivesse, Temos vários exemplos na Bíblia disso, né? Isso, o Senhor não parava, o Senhor ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, entrava nas sinagogas, entrava nos lares. É louvável e merece sim, precisa da nossa ajuda, né? Então, João, hoje a tua vida foi transformada, graças a Deus. Você está aqui para dar esse testemunho. Agradeço demais a vinda de vocês aqui. Eu fui muito encorajado. Espero que você que esteja em casa nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo, tenha sido tocado também, encorajado. E o convite está feito. Se você puder ajudar, participe. Agora eu vou abrir um espaçozinho aqui para vocês fazerem as considerações finais aí nos últimos 5 minutos aqui que nós temos. Começando pelo nosso jovem aqui, João. Vai lá, João. Uma palavra final aí para nossos ouvintes. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, né, de estar alcançando, né, muitas pessoas da Paraíba com esse testemunho e eu fui resgatado, né, por Deus para isso mesmo, para levantar outros. E eu motivo você, né, que está passando por isso, que está vivendo isso, né, dentro das drogas. Há uma oportunidade para você, há um caminho, né, que Deus tem, né, para você e não perda a esperança, né? Isso. Deus, ele é o caminho, né? Como Jesus falou, né, na palavra dele, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por ele. Então, eu busquei a Jesus, eu conheci a verdade, ela me libertou, e só a palavra ela vai ter o poder de te libertar, ela vai ter o poder de restaurar a tua vida, ela vai ter o poder de restaurar a tua família. Não sei qual é a situação que você está passando, mas procure a palavra, procure Deus. Ele que é o caminho. Não há nada que se substitua, né, Deus, mas Ele é que é a verdade e é Ele que transforma. Ele é a vida, é isso? Amém, isso mesmo. Eu queria dizer só algo bem rápido para você. Uma das coisas que levam as pessoas ou os jovens a entrar nas drogas chama-se famílias desestruturadas. Sim. Então você, pai e mãe, eu sou um pai, eu tenho 2 filhos, fui criado sem pai, boa parte sem mãe, sem educação, sem amor, mas eu era criança e eu falava algo: um dia que eu tiver filho, eu vou dar aos meus filhos o que eu nunca tive. E uma das coisas que eu dou aos meus filhos é atenção e amor. Se você amar o seu filho, se você tiver atenção com ele, conviver com ele, ele nunca vai entrar nas drogas, sabe? Ame, dê exemplo, seja exemplo, eles nunca vão entrar nas drogas. Eu tenho 2 filhos, meus filhos são uma benção, e uma das coisas que mais me alegra é ver os meus filhos dizerem que quando crescer querem ser igual a mim, sabe? Isso aí é... Eu tenho um filho de 14 anos mesmo. Que ele diz: pai, quando eu crescer eu quero ser pastor igual ao Senhor, porque o Senhor ajuda pessoas. Hoje ele tem 14 anos, ele dizia isso quando ele estava com 10, 11, 12. Tenho meu filho de 16 anos que vai para a academia, senta comigo, sabe, é meu amigo. Isso não tem preço, sabe? Jesus, ele transforma. E o que João estava falando é o que ele é ensinado lá. Não é o Instituto Noite Adentro que muda ninguém. Sim. É Jesus Cristo. É Jesus. Não é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. E sempre eu digo a eles lá, hoje, 4 anos depois, casado, trabalhando, dando testemunho do que Jesus fez, sabe? E as pessoas não têm cura para as drogas. Tem sim. Jesus é a cura de tudo nesse mundo. Amém. 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 Então, muito pessoal, obrigado a vocês. Deus obrigado abençoe. Também. Valeu, irmãos. E obrigado a você que nos acompanhou aí, a Rede Fé. E até o próximo episódio, tá? Dessa série aí, Desafios da Vida Cristã. Fiquem com Deus. Jesus é o Senhor.